Dá o nome. Beth e Elizabeth. Olha aí. Elisete e... Fique de pé, irmão. Pensa nas mulheres de hora. Pensa. Essas máscaras é uma luta na nossa vida. Dá uma viradinha. São gêmeas, crentes. Que coisa. Dá uma baixadinha, que não tem problema não. Olha que lindas. Aplauda Jesus. Coisa linda. E a pastora Fernanda. Coisa linda. Que vai trazer a palavra hoje. Fica de pé, vaso. Meu Deus. Quem estava aqui semana passada? Irmão, foi Deus na terra, né? A gente com a vontade de dizer, continua em nome de Jesus. Mas Deus trouxe ela para trazer uma palavra para mim e para você. Quem crê? Diga comigo, Jesus, usa a tua ungida para falar comigo. Deus, abençoe a sua vida, Senhor, poderosamente. Ela é tua, Pai, e nós estamos prontos para te ouvir em nome de Jesus. Pastora Fernanda. A paz do Senhor, amém? Eu louvo a Deus, né, pela vida da pastora Silvana Nunes. Ela já me consagrou, né, amados? Porque é missionária. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, porque eu tenho algo que está no meu coração e a gente tem um tempo, né? E daqui eu também vou estar ali no Hotel Mercury, que é a partir das 5 horas, para estar dando uma palavra lá também. Então, hoje está bem corrido. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero entregar para vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, no capítulo 3, o versículo 7 ao 8. Estamos em guerra. A gente não pensa que entrar num trabalho de oração não é entrar em guerra. Né? É entrar em guerra. Eu sou ali membro da Assembleia de Deus, Ministério Praça Seca, congrego ali apenas 24 anos, desde que eu me converti, e não estou hoje com a companhia de algum membro lá, mas vou trazer, tá? Vou trazer umas amadas aí. Amém? 2 Reis, capítulo 3, do versículo 7 em diante, diz assim: Então enviou Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas dos teus pais e os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, traze-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: Assim diz o Senhor:
não vereis, fazei nesses vales muitas covas. Fazei nesses vales muitas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Amados, vamos tentar fazer só o resumo da história. Acabe morre, e Acabe morrendo, Messa pensa que não tem mais que pagar tributo a Israel. E aí, simplesmente, quem se levanta no poder é Acasias, e a gente sabe a história, ele fica só 2 anos no reinado e cai da sua sacada e depois fica doente e morre. E sobe ao poder Jorão. Jorão sobe ao poder e a primeira coisa que Jorão faz no seu reinado é lembrar que Messa não está pagando o tributo. Então essa guerra toda é por causa de dinheiro. Essa guerra toda começa por causa do bem financeiro. Então Jorão chega com historinha e chama Josafá. Quem é Josafá, amados? Tu sabe a história de Josafá? Josafá, um tempo atrás, venceu uma guerra onde Deus falou, nessa peleja você não tem que pelejar, eu vou pelejar por você. Mas Josafá ouve a história de Jorão e Jorão simplesmente diz, Messa se levantou contra mim. E é muito bonitinho quando as pessoas vêm com a historinha bem arrumada. E Josafá, sem ligação de Deus, entra numa guerra que não é para entrar. Entra na peleja que não é para entrar. Sabia que não é em todas as pelejas que a gente tem que entrar? Sim. Não é porque eu sou mulher de oração que eu tenho que orar para todo mundo. Tem peleja que o problema é da pessoa com Deus. Ai, deu botar a mão. Então você tem que ter ligação para saber se é guerra que entra e se é guerra que não entra. E se a gente olhar a história, e eu gosto da Bíblia por causa disso, em 1 Reis, no capítulo 22, eu só vou ler o versículo, você acompanha. No versículo 4 diz assim, então disse a Josafá, irás comigo a peleja? E Marrate, Gileade? E disse Josafá, o rei de Israel, serei como tu és, o meu povo como teu povo, o meu cavalo como teu cavalo. Que história é essa aqui? Repetindo. Aqui essa história não é a Jorão. Essa história aqui é com Acabe. Peraí, gente. Josafá entrou numa guerra que não é para entrar. Mas o histórico diz que ele já fez isso lá atrás. Já. Que é isso? Não aprendeu nada, hein? Ele entrou na guerra com Acabe. E a história você lembra. Ele está tentando consertar o reino dele e sabe que Acabe está no erro. E tem hora que a gente está tentando consertar a nossa vida, porque não é fácil andar na presença do Senhor. E aí a gente vai andar com quem está todo errado. Aí ele quer fazer um acordo com Acabe. E Acabe simplesmente fala para ele, vou disfarçado na guerra. Gente. Ele entra nessa guerra disfarçado. Sem roupa de rei. E a Bíblia diz que a flecha acha ele. E ele morre na guerra. Josafá é preso, mas libertam Josafá. Gente, Josafá passa por isso tudo e agora faz aliança com Jorão. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender crente que fica repetindo os erros. Será que você não viu que Deus já te livrou numa vez? Você vai fazer de novo? Aí simplesmente a Bíblia diz que não. Josafá errou 3 vezes. Lembra aqueles 2 anos do reinado de Acasias? 1 Reis, capítulo 22, versículo 4, diz assim. E fez Josafá navios de Tarse, para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios
se quebraram. Olha, naqueles 2 anos, eles fizeram um acordo financeiro. Ele com a Acasias, 2 anos. Ele já fez um acordo. Vamos criar uns navios, vamos buscar ouro. A Bíblia diz que se você for em Crônica, você pega o texto mais esmiuçado, que quando os navios foram colocados na água, navios, então é mais que um. Navios, é mais que um. Aí quando bota os navios na água, a Bíblia diz que eles se quebram. E o profeta é usado para dizer, Deus manda dizer que fui eu que quebrei. Irmãos, não consigo entender. Faz aliança com o mascarado, que Josafá é esse, gente. Parece que Josafá não é crente. Parece que Josafá não tem intimidade com Deus. Faz aliança com Acabe, agora faz negócio com Acasias, e agora vem Jorão. Gente, se eu errar o nome e falar Chorão, é porque eu acho que era Chorão. Porque ele vem chorando, já viu? Para de achar que crente que chora muito tem de Deus. Porque tem hora que crente verdadeiro engole o choro e fica na torre de vigia. E quem está chorando muito está contando história. Está contando história. Aí a Bíblia diz que Jorão vem contando a história. O rei Messa se levantou contra mim. Entra comigo na peleja? Josafá entra. Meus carros são com os seus, meus servos são com os seus. E vão para a peleja. Aí, Josafá é tão desligado que ele fala assim, em que caminho seguiremos? Eu já vi pregador usar o termo dizendo que foi Jorão que perguntou, mas se você olhar outras versões da Bíblia, você vai ver quem perguntou foi Josafá. Perguntou para Jorão, Jorão, em que caminho seguiremos? Gente, quem é que está te conduzindo? Quem é que você está se aconselhando? Quem é que você pergunta, qual o caminho que eu vou? Qual o caminho que eu ando? Gente, é Jorão. Jorão, não tem nada de Deus, vai dizer para mim qual o caminho que eu devo seguir? Não consigo entender a igreja. Às vezes tem que buscar, quem tem que buscar para pedir direção, vai pedir aquele que não está nem crente, nem firme, para dizer que caminho vai. Josafá pergunta, em que caminho seguiremos? E Jorão é tão sem vergonha, irmãos. É sem vergonha. Sabe por quê? Porque simplesmente ele diz assim, vamos pelo caminho de Edom. Segunda intenção. Tem pessoa que chega na nossa vida só com segundas intenções. Olha, ele simplesmente fala assim, para ele, vamos pelo caminho de Edom. Sabe por quê? Lembra daquela guerra onde o Senhor deu vitória a Josafá? Edom agora está sobre a liderança de Josafá, tem uma aliança ali, tem que respeitar Josafá. Então, quando ele diz assim, vamos pelo caminho de Edom, ele já queria usar das alianças que Josafá tinha. Aí ele pensou assim, tem o meu exército, tem o exército de Josafá, e agora eu vou passar pelo caminho de Edom, a gente pega o exército de Edom. Só que as pessoas pensam que a vitória está no poderio. As pessoas pensam que a vitória está nas alianças grandes. Está naquilo que é muito. Irmãos, todo o poderio caiu por terra quando eles começaram a andar no caminho de Edom, que era um deserto. Aí a Bíblia diz que começaram a gritaria, acabou a água. E a Bíblia diz que eles estavam rodeando. Vamos tentar correr, rodeando no deserto. Quanto tempo eu vou ter que ficar rodeando no mesmo problema para entender que eu tenho que tomar uma posição? E qual é a posição? Eliseu estava no meio, porque tinha que ir quando o exército de Israel ia. Profeta tinha que ir, mas no momento nenhum foi consultado. Aí Josafá, quando começa a ouvir a história,
não tem água, vamos morrer. Já viu que a gente só acorda quando a gente vai morrer? A gente só acorda quando tem risco de verdade. Aí o Senhor tem que chamar a minha atenção e a sua mediante os riscos. Aí Josafá, será que não temos que consultar Deus? Tinha que ter consultado? Ah, Deus, não consigo entender. A gente é assim. Nós somos assim, não é só Josafá, não, nós somos assim. Aí ele acorda, mas o bom é isso. É que Deus conhece o meu coração e o seu de Josafá. Sabe que ele errou até ali, mas ele toma uma posição. E quando o crente toma posição, irmãos, sabe por que a igreja está perdendo? Está perdendo batalha porque não está na posição. Aí agora ele toma uma posição, vamos consultar Deus. Alguém passa e fala, tem Eliseu. Porque profeta não precisa dizer que é profeta. Alguém chama ele na hora certa. Na hora certa, vão lembrar do teu nome. Você pode estar esquecido muito tempo no exército, mas uma hora, Deus brada, tem profeta no nosso meio. Aí chamam ele. Aí Eliseu vem, eles descem até Eliseu chega até eles. E quando eles estão descendo, a palavra diz que Jorão vem na frente, o chorão. O chorão vem na frente dizendo assim, olha, que Deus entregou esses 3 reis na mão de Moabita. Que rei? Que Deus é esse que entregou? Foi ele mesmo, irmãos. Quanta gente botando culpa em Deus nas suas mazelas. Quantas pessoas dizendo que Deus fez, que Deus não fez nada, você que pegou com a sua mão e pagou o preço, assume a sua posição, mas Jorão é falso. Gente falsa é falsa hoje, amanhã e vai ser falsa sempre. Quem é mascarado sempre. Aí ele simplesmente já vai dizendo, porque é interessante que ele está tão acostumado a enganar todo mundo, que ele pensa que vai enganar Eliseu. Aí ele desce contando a historinha que ele já conta muita. Está entendendo que nem sempre historinha é para você entrar? Aí ele vem contando a historinha, Deus entregou esses 3 reis na mão do Moabita. Aí simplesmente... Eliseu, irmãos, Eliseu olha para a cara dele e fala assim, por que tu não vai procurar os profetas do seu pai? Tu tem profeta? Tu não tem aqueles profetas que fecham com você? É com ele que você tem que buscar agora. Vai lá. Aí simplesmente... ele continua, Jorão, se não é a presença de Josafá, eu nem te olharia e nem te veria, irmãos. Esse é o segredo da minha vida. Sabe qual é o segredo da minha vida? É que eu sei que eu sou falha beça. Que às vezes eu penso que é amigo, trago para perto e faço aliança errada. O que a gente faz? Às vezes a gente não está ligado, a gente entra em guerra que não é para entrar. Aí eu glorifico a Deus, que o Eliseu diz assim, se não é o Josafá vacilão nessa guerra, eu nem ia olhar para vocês. Está entendendo que eu mesmo vacilando, mas Deus conhece a minha estrutura com ele. Tem guerra que vai simplesmente ser vitoriosa porque eu entrei. Só porque tu entrou. Só porque tu entrou nessa guerra. Que isso? Você consegue entender que tem igreja que Deus não vai mais? Mas ele só vai porque tem um Josafás. Você sabia que tem ciclos de oração que não tem mais Jesus? Mas tem porque um Josafá chegou lá para clamar. Tem casa
Tem casa que não tem mais a presença de Deus. Só tem porque tem o Josafá lá. O Josafá que erra, mas quer consertar tudo. Ah, Deus maravilhoso. Ah, Deus, obrigada, Pai. Ah, Jesus, ele diz, se não é Josafá. Aí ele diz assim, chama o tangedor. Sabe por quê? Porque para lidar com os chorões da vida, só adorando. Eliseu falou assim, ó, não tenho nem como eu conseguir falar nada aqui de Deus. Primeiro eu preciso adorar. Chama o tangedor, vamos adorar. Porque só de eu olhar a cara desse jorão aí, só de olhar a cara dele eu já perdi o espírito para profetizar. Tem gente que tira o espírito da gente, porque é mascarado, falso, enganador. Então eu preciso adorar muito. Fernanda, por que você vai na igreja lá em Queimados, lá na igreja em Vaz Pequena? Ah, Fernanda, é muito tempo na... Ah, irmão, você não sabe quantos chorões eu tenho que militar, tenho que conviver. Adora, adora, adora. Você só vai conseguir viver junto com esse chorão aí, adorando. É adorando. É adorando. Aí ele começa a adorar. Aí ele enche o coração. A presença de Deus vem, porque a gente desliga dos chorões. Aí a presença vem, aí ele profetiza. E a profecia dele é, faz nesse vale muitas... Meu Deus, isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Gente, você tem que ter menção que você falhou até aqui. Então, você pede a direção, Deus dá, você vai questionar, irmão. Aí ele diz assim, ó, faz nesse vale aí, muitas... Aí o crente fica, pra que cova? Pra que cavar? Pra quê? Pra quê? Irmão, não tem que perguntar pra quê. Se ele mandou você fazer uma coisa estranha, faz. São coisas assim que ele vai falando e tu vai fazendo, tu não tem nem como explicar. Mas ele disse, cava aí nesse deserto que eu vou dar solução para a tua vida. Deserto, vale. E aí Deus fala, cava. Ele mandou você fazer poço, né? Foi poço? Foi? Ele sabe que tu não tem força nesse momento para cavar fundo. Ele sabe que eu não vou aguentar. Que é isso, eu já estou sem água, eu estou no deserto, eu já estou rodeando aí há um tempão. Tu acha que ele não sabe que eu não aguento cavar fundo? Olha a palavra dele, faz uma covinha que o milagre eu faço. Faz aí um negocinho só para mostrar pro inferno que tu tá trabalhando e me obedecendo. Faz aí um negocinho que eu vou entrar. Faz uma cova. Aí você imagina essa ordem no arraial. 3 povos, 3 reis, 3 reações. Edom, ímpio. Ímpio, quando você vai falar das coisas de Deus, aí você fala assim, não, o Senhor mandou eu cavar. Cava tu, eu que não vou entrar nessa. É ímpio, não entende nada de Deus. Não dá para você explicar as coisas que Deus fala contigo. Não tem como. Tu acha que eles cavaram? Ó, um tal de Eliseu mandou uma ordem aí que Deus mandou para cavar. Tu
Tu acha que eles fizeram alguma coisa? Aí tem o mascarado. Os mascarados ouviu a ordem é cavar. Aí eles são assim, ó, ih, tá passando aí, ó. Tá passando o sentinela, finge que tá cavando. Meu Deus! É os jorões, é o povo do jorão. É o povo do chorão. Só disfarça para os outros ver. Só faz para alguém ver. Mas tem uns que é do grupo de Josafá. Ama o Senhor. Tenta levar a vida e consertar o que está errado. Erra muito. Mas quando Deus fala assim, filha, cava aí. Ele não pergunta. Ele obedece por completo. Você sabe que para te livrar dessa situação, só a mão de Deus. E se ele diz que é para cavar, meu irmão... se eu vou ser livre da situação cavando, não dá para me explicar para você o porquê. Ele mandou, cava nesse deserto, dentro desse vale. Deus. Deus, dá sabedoria à tua igreja. E obedecer a sua ordem em detalhe. Aí você diz assim, Senhor, eu não tenho instrumento. Para cavar no deserto, eu estou com espada. Sabe o que eu aprendo? Quando Deus me dá mais ordens, eu não questiono e eu faço como dá. É como dá. Quem disse que eu tenho instrumento? Quem disse que eu tenho instrumento? Quem tem instrumento não está fazendo nada. É quem não tem, faz do jeito que dá, que quem vai operar é ele. É para cavar? Estou sem instrumento? Eu tenho ainda a minha força e o que dá para fazer. A Bíblia diz que no amanhecer, porque as nossas vitórias é quando o sol raia. Estão julgando a minha vida e a sua no meio do deserto do vale, mas uma hora o sol vai raiar. E quando raiar, quem trabalhou na madrugada tem vitória. Aí ele diz assim, ó, que quando o sol raiou, aí você vai estudar o fenômeno, eles contam uma historinha, né? Que um morro lá longe tinha um gelo, aí o sol sai primeiro lá no pico do monte, aí derreteu a água no pico do monte, e a água veio. Olha que interessante que o profeta disse assim, não vai haver vento, nem chuva, mas esse vale vai... Porque a gente espera que vai encher como? A gente faz a cova, a chuva vem na madrugada e aí vai encher. Vamos ter água. Mas a gente quer dar jeito para o milagre que Deus vai fazer. A gente quer dar resposta para o milagre que Ele vai fazer. Ele sempre tem um milagre novo. Ele sempre tem um jeito diferente. Aí ele diz assim, não vai haver vento, nem chuva. Preste atenção, não tem sinal no... Não tem sinal no... Mas vai ter sinal na... irmão. Você tem que entender, quando o céu está fechado, mas na terra tem sinal. Hoje não tem o que comer e amanhã aparece é sinal da terra. Hoje você não sabe como chega lá, mas aí de repente alguém está depositando dinheiro na tua conta. Você não está entendendo. É sinal na terra. Deus já deu uma palavra, não está dando sinal nenhum no céu, mas a terra está clamando pelo sinal dele. Você tem que ler os sinais, irmão.
A gente é ruim de ler sinal. A gente é ruim de ler sinal. Noé não entendeu o sinal que Deus deu. Fez uma arca imensa, um projeto lindo e no final saiu envergonhado. Sabe por quê? Porque plantou uma vinha. Lá dentro do barco, eu vou correr. Lá dentro, Deus mandou uma muda de oliveira. Por que ele planta a vinha, gente? A gente perde sinais. Naquela época, era normal o trigo, o azeite, o trigo para o pão, o azeite e o vinho para alegria. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja quer alegria, quer felicidade. Mal sabe que isso daí quem dá é Deus. Aí, tem uns que estão preocupados muito em plantar o trigo. A Bíblia diz que quem cuida do meu alimento é Ele. O que eu tenho que plantar, que eu tenho que buscar, que eu tenho que cavar, é azeite. É simplesmente a presença do Senhor na minha vida. Noé falhou. Noé falhou no sinal. A igreja está falhando no sinal. Que é isso, missionária Fernanda? Meus irmãos, eu aceitei Jesus com 17. Minha mãe morreu 2 meses depois, eu fui para o mundo de novo. Voltei com 18 para 19 e falei, não vou sair mais não. E comecei a ler a Bíblia. Quando eu li a Bíblia, falavam que Jesus ia voltar, mas antes o anticristo ia fazer todos sinais. E que a gente, para poder comprar, a gente ia ter que botar um sinal e outro Eu não sei você, mas eu entro todo dia em algum comércio, eu tenho que mostrar ou a testa, aí mudou, agora é a mão. Ai, irmão. Irmão, isso aqui E a igreja está perdendo a oportunidade de entender o sinal na terra. Não tem sinal no céu, mas tem sinal na terra. Aí a Bíblia diz que o sol saiu, a água encheu. E sabe o que é interessante? O exército inimigo fica de olho na gente. E ele ficou de olho na noite anterior. Ele viu eles cavando. Alguns cavando, outros não. Aí o que eles entenderam? Estão fazendo umas covas lá. Estão fazendo umas covas. Será que eles não vão brigar entre si? E matar e enterrar o outro? E é isso que ele pensa. A Bíblia diz que no dia seguinte, quando o sol nasce, além do vale encher de água, porque o que Deus promete, cumpre. O que Deus promete para você, irmão. A água brotou. Aí o inimigo olhou de longe e entendeu como poça de sangue. Entendeu como poça de sangue, pegou nem arma, vamos pegar os despojos. Saíram correndo, de frente para o exército. Quando deu de cara, era 3 exércitos armados. Aí Deus deu a água, porque é interessante, irmãos, é que às vezes o crente verdadeiro, ele já fica feliz de Deus ter dado a água e salvado ele. Não é isso? Mas Deus, ele tem um negócio diferente. Ele diz assim, além da provisão, eu ainda vou entregar os inimigos na sua. Você nem merece, mas eu vou te entregar. Se coloque de pé nessa hora. A ordem é, faça nesse vale muitas... Não sei qual é a ordem de Deus para a tua vida. Eu não sei qual é a ordem de Deus para a sua vida. A minha eu sei. E se ele disse que é estranho, mas eu faço. Então você tem que fazer também. Meu Deus! Faça nesse vale muitas covas. Porque a noite está vindo, tu está trabalhando, mas o sol vai raiar. A
A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E além dele dar provisão, a salvação da situação, ele ainda vai botar o inimigo na nossa mão. Amantíssimo Deus, Senhor amado e querido, Senhor, eu te louvo por essa tarde. Senhor, a tua filha tem levantado o exército para guerrear. Senhor, quantas guerras nós estamos perdendo. Jesus, quantas pessoas estão julgando a nossa vida, dizendo que a gente falhou na aliança, que a gente entrou em situação errada. Mas Jesus, hoje pela palavra, tu nos alertou, é só tomar uma posição. A posição é te consultar. Até aqui eu fiz com o meu braço. A partir daqui, Senhor, eu quero a tua direção, seja ela qual for. Senhor, nos dá força, as últimas forças para cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor está mandando a gente fazer. Porque, Senhor, quando o inimigo correr em direção à minha vida, já foi tempo onde a água brotou, eu bebi e o Senhor já me fortaleceu e eu vou guerrear com ele pela mão. Porque eu não sou daqueles que despreza a luta. Então, Senhor, nos dá de toda a estratégia no meio desse deserto, no meio desse vale, no meio dessa guerra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.